Olá, queridos amigos, irmãos, que alegria, que prazer imenso podermos estar juntos mais uma vez para darmos prosseguimento ao estudo da Palavra do Senhor, da revista, das lições do primeiro trimestre de 2022, que tem por título Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. E hoje é com muita alegria que nós apresentamos a lição de número 11, uma lição que tem por tema "E éramos aos nossos olhos como gafanhotos". Esse episódio aconteceu no livro de Números, no seu capítulo 13, do versículo de 1 a 16, onde nós vamos ver ali o grande episódio em que ficou marcado o envio dos 12 espias na terra de Canaã. Como você reage às notícias ruins e desafiadoras na sua vida? Como que você interage quando você enfrenta desafios gigantescos em sua vida? Na lição de hoje, vamos refletir sobre um episódio muito relevante. Próximo da entrada da terra prometida, vamos mostrar como o pessimismo e, sobretudo, como a incredulidade podem trazer sérias consequências terríveis, danosas para a nossa vida. Enquanto a obediência e a fé nas promessas de Deus nos trazem a vitória. Então vamos juntos, te convido a estarmos juntos nesse estudo. Entramos agora no primeiro tópico da lição, que tem por título Ordem, Falha e Peregrinação. No capítulo 13 do livro de Números, nós vamos observar exatamente isso, quando a palavra do Senhor diz assim: "E o Senhor falou a Moisés dizendo: Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um o governante entre eles." E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, os enviou. Do deserto de Parã, todos esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. Veja bem, um dos eventos mais significativos da história de Israel durante a peregrinação no deserto foi, sem dúvida, a missão dos 12 espias na terra de Canaã, para colher informações sobre as pessoas e os frutos que dela produziam ali naquela terra. Eles tinham que olhar os povos e analisar com muito cuidado quais os pontos fortes e os pontos fracos de cada um, mas também ver a terra que o Senhor prometera aos seus antepassados e que estavam às portas de possuir. Então, em suma, a missão dos 12 espias era observar a terra. Até deveriam olhar lá os moradores, deveriam ver os seus pontos vulneráveis, aquilo que a terra produzia e, sobretudo, trazer um relatório da perspectiva da promessa de Deus. Mas não foi assim que aconteceu. Os relatos que chegaram eram alarmantes. Apesar dos espias atestarem que a terra de Canaã era de fato extraordinária, o povo que a habitara era composto por gigantes, um povo tão forte e violento que devorava os seus inimigos. Diante disso, o parecer da maioria absoluta daqueles espias era de que não havia a menor possibilidade de vitória e posse da terra prometida. O sonho parecia que havia acabado e a frustração tomou conta daquele povo. Veja bem, o que era para ser, a princípio, um relatório altamente positivo, cheio de fé, cheio de perspectiva e esperança, acabou sendo um relatório pessimista, incrédulo e que trouxe frustração, decepção e sérios desânimo ao povo. Embora Números indique que a ordem de enviar os espias tenha vindo do Senhor, no livro de Deuteronômio é indicado que esta ordem foi dada em resposta a uma exigência do próprio povo. Interessante que lá em Deuteronômio, no seu capítulo 1, do versículo 19 a 23, nós vamos ver exatamente o povo se referindo a essa empreitada lá como uma exigência a Deus. E Deus, claro,
acabou concedendo aquilo que eles pediram, mas na verdade não era nem necessário que os espias estivessem naquela terra. O plano original de Deus era que o povo simplesmente confiasse nele e esperasse que a vitória fosse certa. Porém, fica muito claro que tal episódio foi mais uma demonstração de fraqueza e de falta de fé. Deus permitiu que fizessem aquilo que eles desejavam, que era observar com os olhos naturais o que eles precisavam ver pelas lentes sobrenaturais da fé. E o resultado disso veremos no próximo tópico. Entramos agora no segundo tópico da lição, que tem por tema ou título o seguinte: faltou fé, sobrou incredulidade. Aprendemos nesse episódio uma preciosa lição. Podemos ter o nosso coração envenenado pelas palavras e impressões dos outros. Muitas vezes empreendemos projetos que entendemos que o Senhor colocou em nosso coração, quer seja na igreja ou em outro lugar. Mas pessoas pessimistas e com o coração cheio de frustração atrapalham o nosso ânimo e nos desanimam a continuar. Assim, devemos algumas vezes, necessário, fechar os nossos ouvidos para o pessimismo e seguir no caminho da direção do Senhor. Se Deus está direcionando, certamente não será frustrado. Foi o que aconteceu nesse episódio. Deus já tinha prometido a terra, Deus já tinha dado a vitória, Deus já tinha prometido que expulsaria inclusive os gigantes da terra, mas os relatórios dos 10 espias foram tremendamente desanimadores e esse desânimo contaminou todo o povo. Outra lição que aprendemos diz respeito também ao relatório dos espias. Diziam eles, em sua maioria, que havia uma terra belíssima, porém habitada por povos perigosos. Mesmo tendo a promessa do próprio Deus de que iria expulsar todos os habitantes daquela terra, os espias deram uma grande ênfase às dificuldades e não às recompensas. É muito comum as pessoas darem ênfase às coisas ruins que acontecem em suas vidas e se esquecem das bênçãos e das promessas de Deus. Como servos do Senhor, temos a vitória garantida. E isso deve nos trazer uma enorme esperança. Não há, portanto, razão em compreendermos a vida pelos olhos pessimistas, mas sermos gratos a Deus pela enorme bênção derramada em nossas vidas. Como bem compôs o poeta sacro naquele hino 329 do nosso cantor cristão: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Era isso que eles precisavam ter em mente e ter no coração. O resultado dos relatórios e da incredulidade por parte dos 10 deles causou uma terrível rebelião todo o povo para com Moisés, de modo que eles se recusaram a continuar nos preparativos para entrar na terra. Por essa razão, eles receberam o severo juízo de Deus, condenando o povo a 40 anos de peregrinação pelo deserto. Esses 40 anos correspondiam aos 40 dias que esses espias levaram na missão. Está lá em Números capítulo 14, versículo 34. Podemos observar, porém, que esse período, na realidade, é um arredondamento, uma vez que o número exato da peregrinação no deserto foi de 38 anos, conforme nos relata Deuteronômio capítulo 2, versículo 14. Mas, graças a Deus, que nem todos foram pessimistas e incrédulos. 2 dos 12 espias nos dão um grande exemplo de como nós devemos reagir. Sobre isso, falaremos no próximo tópico. Conforme nós dissemos, nem tudo estava perdido, sempre há uma esperança. Deus enviou 12 espias, dos quais 10 trouxeram um relatório funesto, pessimista, incrédulo, que contaminou todo o povo.
e trouxe sobre o povo severo juízo. Mas dentre esses 12, 2 deles, Josué e Calebe, exemplos de fé e obediência, conforme nos relata Números capítulo 14, versículo 8. Nem todos os espias foram duvidosos da promessa de Deus. 2 dentre os 10 espias, conforme falamos, chamados de Josué e Calebe, foram na contramão da incredulidade dos demais. Expressaram total confiança na vitória de Israel perante os seus inimigos. Diferentemente dos outros espias, eles visualizaram a terra prometida da perspectiva divina e compreenderam que Israel tinha totais condições de prevalecer. Os outros 10 até deram um relato preciso e verdadeiro aos olhos humanos, porém não vislumbraram a vitória que Deus concederia. Somente Josué e Calebe vislumbraram o êxito que teriam por causa da fé que eles tinham. Por essa razão, aqueles 2 valorosos homens foram premiados por suas respectivas atitudes de fé e obediência, pois viveram o suficiente para conquistar e entrar na terra prometida, por manterem os olhos fixos nas promessas de Deus e não nos obstáculos do caminho. Josué e Calebe mostraram verdadeira fé, enquanto os outros 10 somente enfatizaram a dificuldade. A incredulidade sempre vê os obstáculos, enquanto que a fé sempre vê as oportunidades. Que lição maravilhosa! Podemos aprender com esses servos do Senhor. Perseverar é sempre muito difícil diante das circunstâncias adversas, ainda mais quando os prognósticos são difíceis de suplantar. É justamente aí que a fé resplandece como a luz ao meio da escuridão. Quando não existe possibilidade de vitória aos olhos humanos, se o projeto é do Senhor, poderemos caminhar seguros rumo à vitória. Josué e Calebe enxergaram o quão era maravilhosa a terra prometida e direcionou os seus pensamentos e ações como combustível para a grande empreitada. Nós também, como peregrinos neste mundo, buscando o lar que o Senhor nos prometeu, devemos também direcionar nossos pensamentos e ações para que esse lar se torne cada vez mais presente em nossas vidas. Portanto, termino esse tópico dizendo que, independente da circunstância, olhar com fé e com os olhos de Deus sempre será a solução para vencermos os nossos desafios. Quero concluir essa lição para pensarmos e agirmos, tirando algumas lições práticas para a nossa vida. Primeiro, Deus prometeu dar a Israel uma terra boa, e ao ordenar o envio dos espias, ele almejava apenas confirmar a sua promessa, dando-lhes uma pequena prévia, uma amostra. Infelizmente, o que devia ser antes uma bênção para todo o povo, transformou-se num teste que veio a expor a sua falta de fé. E quando não existe fé, com certeza não conseguimos agradar o coração de Deus. Segundo, sempre sairemos perdendo quando valorizamos a nossa atenção nas coisas que Deus desvaloriza. O foco dos espias deveria ser na boa terra, porém se concentraram na força dos inimigos. Interessante que um dos espias chega até mesmo a afirmar dizendo que eram aos próprios olhos como gafanhotos perante os seus inimigos. Veja, nem eram os inimigos que afirmavam que eles eram gafanhotos, pois eles mesmos se auto-afirmavam como gafanhotos, numa total clara falta de visão, de fé e de supervalorizar as coisas que Deus não valoriza. Terceiro, nossos desafios, nossos adversários espirituais quase sempre serão mais fortes que nós, porém nunca serão mais fortes do que o nosso Deus. Jamais devemos nos esquecer desta grande verdade. É como diz aquele ditado: ao invés de falar para Deus que você tem um grande problema, diga para o seu problema que você tem um grande Deus. A perspectiva da visão faz toda a diferença. Quarto, aprendemos com Josué e Calebe que jamais devemos desanimar
com os obstáculos que se apresentam diante das promessas de Deus para nós. O nosso foco sempre precisa estar no Senhor, que é maior e capaz de vencer qualquer desafio ou obstáculos que devemos enfrentar. E por fim, o 5. Às vezes, em nossas vidas, quando estamos diante dos desafios que julgamos intransponíveis, pensamos ser mais fácil retornar ao lugar da escravidão espiritual. Todavia, a ordem de Deus para nossas vidas sempre será para seguirmos em frente e não recuar. Pense nisso. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que estas lições possam edificar as nossas vidas. Amém.